Olá pessoal, eu me chamo Daniela Jansen, sou psicopedagoga e eu venho falar aqui com vocês hoje sobre o tão temido sentimento chamado medo. Pois é, este é um sentimento inerente ao ser humano, né? Se você ainda não sentiu, certamente você sentirá em pequena ou maior escala. A primeira coisa que eu quero pensar com você junto sobre o medo é que o medo ele pode ser real, ou seja, você está vivenciando, passando por uma situação, ou ele pode ser um sentimento projetado. Então você pensa sobre algo, você cria uma imagem na sua cabeça sobre uma determinada situação e você começa a sentir este sentimento de medo. O medo também pode vir aí por situações emocionais cotidianas, então o medo de perder um ente querido, o medo de não passar numa prova, o medo de uma entrevista, o medo de ficar sem emprego, o medo dessa pandemia que estamos vivenciando agora. Então esse sentimento ele vai estar sempre aí acontecendo dentro de nós. Uma questão importante que eu queria trazer para vocês aqui é que existem aí pelo menos dois tipos de medo. Nós temos o primeiro medo, que é o medo mais positivo, digamos assim, que é o medo primitivo, que é aquele medo em que ele protege aí a sua existência humana. Então vamos pensar aqui. Por exemplo, né, você quer atravessar uma rua, uma avenida que tem carros subindo e descendo, você vai sentir medo, obviamente, de atravessar, né, no meio desses carros, porque você sabe que tem grandes chances aí de se machucar. Então, o que o medo nesse momento faz com você? Ele te protege, portanto, ele é positivo. Se eu vou mergulhar numa piscina e eu nunca mergulhei, não sei mergulhar, eu vou sentir o pavor, o medo, aquela insegurança, porque eu sei que algo ruim pode acontecer comigo. Então, esse medo, né, que ele está aí dentro de uma consistência, de uma construção humana, ele é positivo, porque ele vai te prevenir de dadas situações. Mas temos um outro tipo de medo que é o medo crônico, né? Que é aquele medo em que você sente ali em vários momentos do dia, várias situações, então às vezes até situações pequenas do seu dia você sente medo. Então tenho medo de dirigir, medo de ficar sozinho, medo de falar com pessoas que eu considero mais importantes, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar em público, enfim, né? Então você acaba sentindo medos mais crônicos, que todas as situações que você for passar por ela, esse sentimento vai acabar te paralisando. E por isso a minha primeira dica para você enfrentar aí, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, é analise de forma racional esta situação. Então, primeiro, né, compartilhe com alguém que você confie, que você goste, porque outras pessoas têm sempre visões diferentes de nós dentro de uma determinada situação. Então, indico que você pense de forma racional. Será mesmo que o que eu estou sentindo é real? Será mesmo que eu vou ficar sem emprego, por exemplo? Será mesmo que eu estou com medo de pegar a pandemia, né, de sofrer aí com o coronavírus, mas será que eu vou pegar mesmo? Então comece a pensar, coloque um será aí nessas suas perguntinhas, nesse seu medo. Eu tenho certeza que grande parte desses medos são só serás, né? Porque são medos projetados, que de fato não estão acontecendo ainda. Então você precisa pensar de forma racional. E quando a gente pensa de forma racional, os sentimentos ali, aquela bagunça de sentimentos dentro de você, eles tendem a ficar menores. A segunda dica é, mediante uma situação real que você estiver ali de repente enfrentando, né? Um susto muito grande, você tá ali no meio do medo, respire. A respiração, a oxigenação do seu cérebro, ela vai indicar para o seu cérebro que você está tentando se controlar. Logo, ele vai te ajudar a voltar, né, a se estabilizar novamente nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos seus processos cognitivos. E eu queria também aproveitar aqui e deixar para vocês uma frase de reflexão e um versículo bíblico. A primeira fase de reflexão é: pense sobre isso, reflita sobre isso. O medo nos paralisa, mas a fé nos faz caminhar. Então tente vibrar, tente pensar dentro dessa perspectiva, que eu tenho certeza que em muitas situações isso pode te ajudar. E a segunda dica, né, é muito importante também, que eu uso muito na minha vida, que é um versículo bíblico que está lá em Josué 1:9, e eu acho importante também, se você tiver um tempinho aí, que você leia esse versículo, que você medite sobre ele, para que você possa enfrentar o medo aí na sua vida, não só agora, mas em todas as situações que você pode vivenciar, tá bom? Espero ter te ajudado com essa dica e eu te vejo aí num próximo momento.